Boa noite, eu sou Claudete Mangariello, do SEAC, Centro Espírita Alvorecer Cristão. Estou aqui para dar a preleção para vocês, o pensamento como força, responsabilidade pelas nossas criações mentais, disciplinar o pensamento. Antes de iniciarmos, eu quero convidá-los a levar seus filhos, netos, à evangelização infantil. Ela se dá aos sábados, das 10 horas às 10h40, pela plataforma Zoom. Também convidá-los para a Escola de Paz, que se dá às 9 às 9h40, pela plataforma Zoom aos sábados. Essa continuidade de escola de paz e evangelização infantil é importante, porque o tema que é falado por um palestrante na escola de paz é o mesmo da aula que estará sendo dada às crianças às 10 horas. Isso ajuda a fazer uma conexão de entendimento da responsabilidade dos pais nesse processo. Por que a evangelização infantil é importante? Porque através da evangelização infantil que vamos levar aos nossos filhos e netos o Evangelho de Jesus, a ética e a moral, ajudando-os a tornarem-se adolescentes responsáveis e adultos éticos. Fica aí o convite. É muito importante que nos preocupemos desde a tenra idade com a educação religiosa, moral e ética de nossos filhos e netos. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa elevação espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e sentimentos, pedindo ao Mestre Jesus que se junte a nós, que nos disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Vamos sentindo a presença amorosa de nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor, que está ao nosso lado desde que nascemos, nos intuindo, nos auxiliando nessa jornada. A esse amigo querido, pedimos que nos leve até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa encarnação, pelo aprendizado, pela oportunidade de resgatar débitos, de pedir perdão e de perdoar. Pai, nós te agradecemos com a oração que teu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre o pensamento como força, responsabilidade pelas nossas criações mentais, disciplinar o pensamento. Isso a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 a 7. O pensamento, ele possui um poder incrível. Ele é uma força dinâmica, magnética, como a gravitação. O pensamento é a força mais sutil, mais vital que existe no universo.
Ele se move à velocidade da luz. Ou melhor, ele supera a velocidade da luz. É instantâneo na sua propagação. Pensou? Foi. Vejamos como André Luiz nos esclarece. Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. É como a vida e o movimento se vinculam aos princípios da permuta. É indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Quem apenas mentaliza angústia, crime, miséria, perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam o da desarmonia e do sofrimento? Não. Devemos lembrar que André Luiz está nos dizendo que aquilo que a gente pensa é o que nós semeamos e que isso vai retornar a nós. Então, se semeamos tristeza, vamos nos sentir tristes. Devemos, então, ter cuidado com o que pensamos. Ao reencarnarmos, nós renascemos vinculados a uma programação de reajuste, de refazimento. Nascemos para a felicidade, para avançarmos em nossa trajetória de luz. Todavia, haveremos de levar a sério a advertência do Mestre Jesus, quando nos convoca a atitude permanente de vigilância e de oração. É preciso que façamos o esforço de conhecer a origem de nossos sentimentos e ações e procurarmos manter nosso padrão mental elevado. Cultivar o hábito da prece, da leitura edificante, vincularmos-nos ao trabalho do bem e, sobretudo, autoconhecimento. Temos que nos conhecer para melhorarmos. Procurar dar conta dos pontos essenciais que precisam ser modificados na própria conduta com coragem. É o que nós chamamos de reforma íntima, que a gente tanto fala na escola de aprendizes do Evangelho. Não raro precisaremos de ajuda terapêutica, tanto espírita quanto de um profissional de saúde mental, a fim de que consigamos realmente avançar mar adentro do nosso íntimo e superar inquietações que nos impedem de eleger um campo mental leve, iluminado de alegria e viver. Então, o que nós devemos entender? Que se nós nos sentimos deprimidos, tristes, se estamos magoados, se perdemos um ente querido, um emprego que está nos deixando nos sentir mal, triste, acabrunhados, nós devemos procurar ajuda espiritual e ajuda de um terapeuta. Ninguém está só. Cada alma recebe de acordo com aquilo que se dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos em nossas solicitações interiores, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro aonde colocarmos o coração. Nós temos que entender que plasma-se no universo tudo aquilo que vibra. As preces e os sentimentos enobrecidos fomentam delicadas construções espirituais que emanam conteúdos de harmonizar
bem-estar e elevação psíquica. Então, quando nós oramos, quando nós lemos alguma coisa edificante, quando nós praticamos o bem, nós estamos plasmando no universo essa harmonia, esse bem-estar, essa elevação. As recriminações, os vícios, as aspirações perturbadoras produzem aglutinações de partículas que se transformam em vermes agressivos e vorazes, que se nutrem dos nossos pensamentos doentios. Assim, por exemplo, o cultivo da melancolia, o padrão emocional assentado na morbidez, no desânimo, ele cria em torno do indivíduo uma psicosfera sombria, contaminada pelas irradiações mentais perturbadoras que esse indivíduo emite. Cuidado com os nossos pensamentos. Aprisionamos assim mesmo, em nós mesmos, e aí a gente não consegue perceber as bênçãos que nos envolvem. Vamos focalizar o olhar para o bem, para a luz. Não vamos focalizar para nossas angústias, porque aí a gente vai colocar no nosso coração trevas, escuros, sombras. A melancolia largamente cultivada, ela reflete estágio inferior e rebelde da alma que não sabe se resignar diante das provas redentoras. Aqui a gente pode entender como a gente não aceita as provas que estamos passando, as perdas que estamos tendo, a situação em que estamos vivendo. Então, como sanear essa atmosfera espiritual? Como melhorar isso em torno de nós? É necessário que cada indivíduo ofendido não fique permanentemente instilando ódio contra o seu ofensor, para que ele mesmo não venha padecer na atmosfera intoxicante do ódio que fabricou. É como a gente tomar um copo de veneno todo dia, esperando que o ofensor morra envenenado. Então, quando a gente cultiva a melancolia, a tristeza, a gente está absorvendo uma energia ruim que nos adoece. Quando nós ficamos magoados, cultivando ódio, rancor, a gente está se envenenando. Por isso que eu disse que é como se a gente tomasse um copo de veneno todo dia, esperando com isso que o nosso ofensor é que sofra as consequências. Mas, na verdade, quem vai sofrer somos nós mesmos. Isso faz, se necessário, que a gente medite profundamente nas palavras de Jesus, que é o maior médico que a humanidade conhece. Que usemos seus ensinamentos como remédio para os problemas que criamos em várias reencarnações. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a lei do pensamento. Existe a lei do pensamento que diz: semelhante atrai semelhante. Os pensamentos são emitidos e magneticamente atraem coisas semelhantes, que estão na mesma frequência. Nossa mente é como um aparelho de rádio. Os pensamentos e sentimentos são como mensagens radiofônicas e têm uma frequência. A lei básica do pensamento é: você se torna o que pensa. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos pensando. Jesus já dizia no seu evangelho que só de pensarmos já pecamos. Não é necessário a ação. Só o pensamento já nos prejudica. Então vamos pensar coisas positivas, alegres, né? Pensamentos bons, de alegria, de bom humor, coragem. Eles curam, acalmam, aumentam a criatividade, a eficiência, o discernimento. Pelo poder do pensamento, podemos ser felizes ou não. A escolha é nossa e em nós está essa escolha do caminho da alegria, do positivismo
e da felicidade. Então, para realizar essas metas e alcançar a felicidade através do poder da mente, é necessário transformar nossa atitude. Identificar primeiro os fatores que levam ao sofrimento e os que levam à felicidade, para a gente fazer a escolha correta. Eliminar os pensamentos, emoções, atitudes negativas que geram ansiedade, angústia e inquietação. Cultivar pensamentos e sentimentos que conduzem à felicidade, à saúde e à prosperidade. Isso que nós temos que buscar para não adoecer o nosso espírito. Procurar observar aquilo que nos incomoda, que nos magoa, para nos livrarmos dessa situação incômoda. E assim a gente vai evitar plasmar no universo coisas ruins que nos fazem mal e fazem mal a toda a humanidade, a todo o planeta, que vai poluindo a atmosfera espiritual. A gente também tem que entender que Deus é amor. Se Ele é amor, Ele não pune ninguém. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta em relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nós reconhecemos que estamos sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem, e tudo e todos e a vida se converterá em fonte de bênçãos. Isso é o que nós temos que procurar no nosso dia a dia. Afastar pensamentos negativos. Colocar no lugar deles pensamentos alegres, imagens felizes, lembranças felizes. Buscar na infância, na adolescência, buscar momentos que realizamos coisas que fizeram bem ao nosso espírito. Com isso, vamos estar lutando e afastando os pensamentos negativos que nos afligem a alma. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês e o cuidado para que tenham com os pensamentos, que têm tanta influência quanto as ações não virtuosas. Vamos agora às nossas vibrações finais. Vamos então novamente fechar os nossos olhos e vibrar para um planeta de luz, de amor, fraternidade, solidariedade. Vamos vibrar para que os países em conflito consigam dialogar, retroceder na guerra, que sejam tocados pelas nossas vibrações, que seus mentores possam intuí-los na ação que estão praticando. Vamos vibrar muita paz a esses países. Vamos vibrar paz também para o planeta, mas também para o Brasil. Essa terra que nos acolhe, que nos dá luz, que nos dá frutos, que nos propicia o conhecimento do Evangelho de Jesus. Lembrando que o Brasil foi a terra escolhida por Jesus para ser a pátria do Evangelho. E assim vamos vibrando luz aos lares, aos hospitais, penitenciárias, asilos, orfanatos, aos moradores de rua. Vamos vibrar também pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Vamos vibrar para que haja luz no nosso lar, para que haja paz, união, fraternidade, diálogo. E assim pedimos ao Pai que nos abençoe, nos ajudando a ter pensamentos virtuosos, a plasmar no universo amor, perdão,
solidariedade. E assim agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. E assim, Pai, peço que abençoe a todos que aqui estão presentes, iluminando seus corações e suas mentes, e que a paz de Jesus esteja entre nós. Peço aos irmãos que estão ouvindo a preleção que fiquem mais alguns minutos, que vai se iniciar a assistência espiritual, e os passes que iniciaram na preleção terão a sua finalização durante a assistência espiritual, onde esses nossos amigos vão nos dar os fluidos que necessitamos para o fortalecimento de nossa mente, de nosso espírito e de nosso corpo físico. Uma boa noite a todos, obrigada pela presença e que todos tenham uma noite de descanso, de recuperação, de harmonia. Boa noite.